Bom dia a todos, bom dia aos presentes, bom dia a vocês que estão nos ouvindo, nos assistindo pelo Face, né? Bom dia a vocês, bom dia no Face, né? Que o dia seja maravilhoso para todos. Antes de nós começarmos, né, a falar diretamente do Evangelho, mesmo antes de fazermos a abertura do Evangelho, nós temos recadinhos. Nós, é claro, pedimos que isso para os presentes, tá? Pedimos para que desliguem os celulares. Ô pessoal de casa, pelo amor de Deus, não faz isso não, tá bom? Continua ligadinho aí, isso é para acompanhar a gente. A partir de hoje, as nossas palestras serão transmitidas pelo Facebook devido à qualidade da live, tá bom? Deixa eu pôr meu óculos aqui para ler, ficar difícil sem ele. Então, devido à qualidade, nós vamos a partir de hoje começar a transmitir pelo Face. No dia 17, quarta-feira, acontecerá o plantão da área social, aonde você que tem alguns alimentos e gostaria de fazer a sua doação, né? Nós estamos necessitando muito dessas doações para poder fazer a montagem das cestas básicas para as famílias assistidas, tá? Então será no dia 17/2, na quarta-feira, das 16 às 20 horas, tá? Quarta-feira, das 16 às 20 horas. A lista de mantimento está disponível nas redes sociais e no mural da Fraterna. Mais informações também você pode conseguir através do WhatsApp da Fraterna, 3644-8610. 3644-8610. Tá? Também na mesma quarta-feira, no dia 17, às 20 horas, teremos uma palestra musical com o nosso querido Alan Wilkes, né? O Alan, acho que a maioria dos frequentadores, dos trabalhadores, dos assistidos da Fraterna conhecem, né? Ele tem uma vozinha bem fraquinha, então é uma voz maravilhoso, né, gente? Que é muito gostosa de ouvir, inclusive, né? Ele é pequenininho, mas a voz dele é muito forte, né? A minha é fraquinha perto da voz dele, pra vocês terem uma ideia. Então, dia 17 também, às 20 horas, palestra musical com Alan Wilkes. E todo ano nós temos o nosso curso da doutrina. Esse ano o retorno às aulas vai acontecer no dia 22 de fevereiro agora. E também gostaríamos de aproveitar o momento para convidar a todas aquelas pessoas que ainda não fizeram o curso e que gostariam de se inteirar um pouco mais sobre a doutrina. Hoje eu vou, inclusive, aproveitar o Evangelho de hoje e mostrar para vocês um detalhe que é muito importante, tá? Então fica aí fica aí o convite a todos aqueles que querem aprender um pouco mais sobre a doutrina, se inteirar, ter certeza do que é que está escrito no livro, se é isso mesmo que eu entendi, se não é. Então, a partir do dia 22 de fevereiro, sempre às 20 horas, nós estaremos fazendo através da live, né? Vai ser pela Webex, né? Webex, né? Então, nós fazemos as aulas através do Webex e é muito legal, é bem interativo, tá bom? O ano passado foi meio difícil porque nós estávamos nos acostumando. Esse ano, creio que vai ser bem mais fácil, bem mais... Como ainda estávamos... conduzir a aula, né? Vai ser bem mais fácil, mas venham, gente, é muito bom. Como estávamos aprendendo a mexer com a ferramenta, então... foi um pouco complicado no começo, mas depois que aprendemos, mil maravilhas, tá? E os interessados que quiserem fazer o curso, através do WhatsApp, né? 3644-8610, falar com a Edi. Qualquer dúvida que você tiver sobre curso, sobre Fraterna, sobre religião, você está com algum problema, inclusive, 3644-8610, procura a Edi resolve tudo.
A Edi é fantástica. É tudo com a Edi. Ou pelo menos ela indica o caminho, Tá bom? né, Edi? É por isso que eu estou dizendo que ela resolve tudo, porque se ela não puder resolver ela mesma, ela indica, né? Ela direciona para qualquer um de nós da casa que é a pessoa indicada para resolver aquele problema. Sim. Tá bom? Quando o espírito não é evoluído, ele tem que trabalhar muito. Tá vendo? Foi ela quem disse, gente. A Edi está colocando aqui que quando o espírito não é muito evoluído, ele tem que trabalhar muito. Então, é o nosso caso, né? Então, nós temos que trabalhar e muito. Verdade. Ok? Mais alguma coisa? Não, acho que é isso, Era né? isso, né? Então, os recados Tá foram dados. Agora vamos iniciar o Evangelho. Então eu gostaria de convidar a todos, não apenas os presentes, mas também a vocês que estão aí nos assistindo pelo Facebook, que nesse momento fechem os olhos. O fechamento dos olhos é mais para que nós possamos nos concentrar na oração que vamos fazer. Vamos imaginar Jesus à nossa frente. Aquela face serena, bondosa, sempre humilde, sempre carinhoso. Obrigado, Jesus. Obrigado mais uma vez por poder, por permitir que possamos estar realizando mais uma vez o Evangelho Dominical aqui na Casa Fraterna. Através de você, agradecemos a Deus, Pai, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo belíssimo dia de hoje, pelo sol que nos aquece, pela água que nos dessedenta, pelo ar que respiramos. Agradecer a Deus pela família, pela esposa, filhos, noras, netos, parentes, amigos. Agradecer por tudo, pelo trabalho, pela oportunidade do trabalho. Agradecer pela oportunidade de poder trabalhar na Casa Fraterna. Assim, Jesus, com a oração que você nos ensinou, nós vamos dando por iniciado mais esse Evangelho Dominical. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra, como em todos os planos que criastes. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em novas tentações. Livra-nos, Senhor, de todos os males, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. E só uma coisinha, gente. Nós estamos, eu e o Mauro, sem máscara. Para quem não nos conhece, somos casados, tá? Por isso que estamos sem máscaras, porque todo mundo aqui está de máscara, tá? E bem próximos, né? É. Então, devido à proximidade, então ainda estamos na situação de pandemia, mas Estamos. mais uma vez, sejam bem-vindos, né? Tanto os presentes quanto vocês que nos assistem pelo Facebook. E, é claro, vamos começar pela mensagem? Ou pelo Evangelho? Evangelho. Pelo Evangelho? Tá bom. Então nós vamos falar do Evangelho primeiro. No Evangelho nós vamos falar a respeito, deixa eu botar o óculos de novo, do capítulo 1, né? Não vim destruir a lei. Dentro deste capítulo nós vamos abordar principalmente o tema aliança da ciência com a religião. E como eu disse para vocês no começo, nos recados, eu vou mostrar para vocês uma coisa que é interessante sobre o Evangelho. Eu vou ler o texto que nós vamos discorrer a respeito, e vocês vão ver que nós vamos ter um entendimento. Depois eu vou ler novamente por partes para que
nós possamos realmente estudar esse texto. Tá? Vocês vão ver como é diferente o entendimento. Aliança da ciência com a religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas aquelas e estas leis, tendo o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas. Porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. Disso resulta um conflito que originou a incredulidade e a intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo devem receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes dos ensinos deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual, e em que a religião, deixando de desconhecer as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se mutuamente e marchando juntas, sirvam uma de apoio para a outra. Então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará de acordo com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, mutuamente, era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal, leis tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo foi vencido. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados, até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. É toda uma revolução moral que se realiza nesse momento, sob a ação dos espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega ao momento de eclosão e marcará uma nova era da humanidade. São fáceis de prever as suas consequências. Ela deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, contra o que ninguém poderá opor-se, porque elas estão nos desígnios de Deus e são o resultado da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Bom, então nós lemos aqui o texto. Ele é curtinho, né? Então, de fácil leitura, o entendimento é fácil também, é tranquilo. Porém, como eu disse, o Evangelho ele não é um livro de leitura, ele é um livro de estudo. E nós precisamos estudar. O que é que esse texto está querendo dizer? Ele está querendo dizer muito mais do que apenas isso que nós lemos aqui. Vamos de novo. Lembrando que ele foi escrito em 1863. Então, pensa... A ciência ainda estava brigando muito, né? Pensa nesse conhecimento aqui, naquela época, né? Ciência e religião. Como é que as duas brigavam entre si, né? Para se entenderem, porque uma queria ter um poder, a outra também, sem o devido encaixe, né? Então, aqui começando assim, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. E
alavancas da ciência, da inteligência humana. Significa que é justamente através da ciência e da religião que a nossa inteligência vai se desenvolvendo. É através delas que nós vamos aprendendo a cada dia. E quando nós falamos em aprendizado, nós podemos falar desde aqueles aprendizados mais simples até os mais complexos, né? O simples feitio de um pão é uma ciência, porque existe uma mistura química ali, onde tem que ser feita, tem que ser levada à temperatura, é material. Então uma coisinha muito simples, né? Claro, para quem sabe fazer, né? No meu caso já seria uma coisa muito difícil, que eu ainda não cheguei nesse nível intelectual de saber fazer o pão, mas para quem sabe é uma coisa muito simples. Agora, e a religião? O que a religião tem a ver com isso? A religião não tem a partilha dos pães, né? Então, existe alguma coisa além do apenas a ciência. Ah, não, mas a ciência é que explica tudo. Não, mas a religião faz com que nós acreditemos. E acreditando, quando nós comermos aquele pão, nós vamos conseguir nos alimentar muito melhor do que se não acreditarmos. Se não acreditarmos, aquele pão, na verdade, pode até nos fazer mal. Vai nos dar azia, vai dar... Você entendeu? Então, mas a religião faz isso. A religião faz isso. A religião faz isso. E é justamente em acreditar nisso aí que está em culto a nossa fé. Tá? Então, a ciência e a religião são as duas alavancas que fazem com que nós possamos evoluir. Uma revela as leis do mundo material, que essa é a ciência, né? E a outra, as leis do mundo moral. Como eu disse, a ciência, ela revela cada detalhe da matéria. E a religião, cada detalhe do nosso desenvolvimento intelectual, na verdade, o nosso desenvolvimento moral. Como é que eu estou me comportando? Como é que eu estou tratando as pessoas, o meu próximo? Será que eu estou tratando do mesmo jeito que eu gostaria de ser tratado? Né? Afinal de contas, é uma mandamento, não é isso? Amar o próximo como a ti mesmo. Será que eu estou realmente amando o próximo da mesma forma que eu me amo? Até como estamos agora na pandemia, o uso da máscara, gente. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos cuidando e cuidando do outro, não é? Porque essa máscara não devia sair nunca mais. Não deve sair nunca mais da nossa vida. Sabe por quê? De repente nós estamos resfriados e saímos às ruas e transmitimos isso. E com a máscara tem esse poder de não fazer. Quanta gente está insistindo em não usar? Porque, gente, o que está acontecendo conosco? Não é amar eu me amo e eu tenho que amar o meu próximo? Não é assim que eu vou me declarar o meu amor? Olha a ciência aí junto com a religião. Olha como elas encaixam direitinho hoje. Porque quando eu ajudo o próximo, eu estou me ajudando. Quando eu me ajudo, eu estou ajudando o outro. Então vamos prestar atenção, até o pessoal aí do Facebook, né? Para que façam isso, se cuidem, realmente é necessário. A ciência está dizendo que sim, é necessária. Vamos lá, se necessário for, vamos usar sim. Temos que usar, já foi comprovado que ajuda, então vamos continuar, né, nessa colocação das máscaras. Façam isso sim. Já vou até adiantando que, infelizmente, não teremos condições de destrinchar todo o texto. Eu vou até mostrar para vocês. O texto é daqui até aqui, só esse pedacinho, foi o que nós lemos. E agora nós estamos comentando. Eu já comentei 3 linhas. Vai tá? para parte 2.
Então, Ai, gente, é rápido. É rápido. então, infelizmente, não vamos ter tempo de comentar gente, vocês tudo. também, se vocês Mas quiserem falar. estou fazendo perguntar. desta forma, que é justamente como eu disse, para que vocês entendam que isso é um livro de estudo. E outra, isso aqui é uma pequena pincelada. Se nós formos ler novamente e comentar novamente, nós vamos descobrir muito mais coisas que podem ser inclusas neste mesmo trecho que nós estamos comentando. Tá? Eu estou assim meio que superficial Por isso ainda. que a gente fala que esse livro é livro de cabeceira. A gente tem que estar sempre estudando. O Evangelho não é um livro para se ter no livro, para ler sempre, tá? Então vamos lá. Recapitulando, a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Até aí já comentamos. Mas aquelas e estas, ou seja, a ciência e a religião, tendo o mesmo princípio que é Deus, porque foi Deus que criou tudo, ou alguém tem dúvida disso? Né? Então, não podem contradizer-se. Ou seja, como foi Deus que criou tanto a ciência quanto a religião, ele não pode criar duas leis, vamos botar como ciências, né? Que elas se contradizem. Elas têm, na verdade, que caminhar juntas de falar exatamente a mesma língua. Uma tem que, na verdade, completar a outra, né? Uma tem que confirmar o que a outra está dizendo. E isso não sou eu que quero, tá? Se nós começarmos a observar as leis, a ciência e a moral, nós vamos ver que é exatamente isso, né? Se nós não comermos gostando, pelo menos, nós vamos ter um problema sério com ele. Então, se umas forem a negação das outras, umas estarão necessariamente erradas e as outras certas, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. Ou seja, reafirmando o que foi falado na frase anterior. Então, uma tem que confirmar o que uma falou, porque não vai contradizer. E como é que vamos ficar nessa história aí? Você faz duas coisas com o mesmo sentido, mas uma vai contra a outra. Não existe razão para isso, né? Não é lógico. A incompatibilidade que se acredita existir entre essas duas ordens de ideias provém de uma falha de observação. Então, quando nós observamos a incompatibilidade da ciência com a religião, na verdade é que nós estaremos observando uma e outra de forma errada, ou com pontos de vista diferentes, né? A ciência, ela explica bem a parte material, só que a parte material em si apenas não faz nada. Tem que ter a parte moral. É que nem o nosso corpo. Se o nosso corpo não tiver o espírito que o anima, né? Nem corpo vegetal não seria, né? Na linguagem que nós conhecemos, né? Nem um corpo vegetal, porque o corpo, para que ele possa ter toda a corrente sanguínea trabalhando, o coração batendo, tem que ter alguma coisinha ali, uma centelha de luz ali que o anima. Se não tiver, e o que é que o anima? É o espírito. Eu, espírito, animo este corpo nesta encarnação. Por que nesta encarnação? Porque não é a primeira. E com certeza, né, conforme disse a nossa querida Edi, quem não é muito evoluído tem que trabalhar muito. Então, é o meu caso. Então eu vou ter que voltar várias vezes para, né, devagarzinho, aos poucos, ir evoluindo, ir aprendendo, né, para cada vez trabalhar menos.
Mas não é trabalhar menos, é gostar mais de trabalhar. Porque é assim, quando você faz alguma coisa que você compreende o que você está fazendo, fica mais gostoso de você fazer. O difícil é você fazer uma coisa, principalmente uma coisa repetitiva, mas que você não compreende bem qual é a finalidade daquilo. Então fica uma coisa chata, uma coisa maçante. Mas quando você compreende a finalidade, então fica uma coisa legal. Como a gente leu aquela mensagem do Chico, né, dos pratos. Se você tem louça para lavar, gente, foi assim uma sacudida. Agradeça o prato que você tem para lavar. Agradeça o prato que você tem para lavar, porque isso indica que você teve comida. Então, você teve o que comer, então... Muitos de nós faz o quê? Sempre vive brigando com a louça, né? Queria que ela se lavasse sozinha. Mas olha, foi assim uma sacudidela a mensagem do Chico. Porque realmente, se nós temos alguma coisa, roupa para lavar, louça para lavar, é porque nós tivemos o que comer, né, gente? Então vamos prestar atenção nisso. Até isso... o engraçado é que depois que eu li essa mensagem, que eu pensei um pouquinho sobre ela, até gostei de lavar o prato. ficou mais saboroso lavar o prato. Né? Nem foi tão difícil. Não, foi até mais saboroso. Mas, gente, como eu disse, não vai dar tempo da gente destrinchar todo, que ainda temos uma parte de uma mensagem para a gente ler, né? Eu vou pular um pedacinho aqui só para a gente poder adiantar um pouquinho. A ciência e a religião não puderam entender-se até agora, porque lembra, não puderam entender-se até agora, esse até agora, 1863, quando foi escrito o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Quase 200 anos já, né? 160 anos, olha que beleza. A ciência ainda brigava muito com a religião, né? Então... naquela época ainda tinha uma briga muito ferrenha. Por quê? Porque imperava o egoísmo, né? Não, eu consigo explicar. Sim, mas se eu não acreditar, não adianta você explicar. Então eu tenho que explicar. Sim, mas você tem que acreditar. Então ficava naquele braço de ferro ali, né? Então, era necessário alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as ligasse. E que traço é esse? Esse traço está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Olha aí a diferença no entendimento das coisas agora. Então, quando nós lemos o Evangelho, nós lemos o Evangelho e temos um entendimento. Quando nós estudamos o Evangelho, o nosso entendimento amplia-se de forma fantástica. Muito, muito, muito mesmo. Tá? E cada vez que nós lemos, o nosso entendimento melhora. Nós conseguimos compreender mais e mais. Agora, tem um detalhe aqui. Você vai eu queria... quem já estudou aqui? Quem já fez o Evangelho? Primeiro ou segundo ano? Cada vez que a gente abre esse livro... Eu não vi o pessoal do Face levantar a mão, hein? Dá pra levantar. Eu queria saber de vocês. Cada vez que abre o Evangelho, não é diferente hoje? Não tem uma diferença, gente? Não dá para saber mais um pouco da nossa vida? É esse o milagre de abrir o Evangelho. Porque cada vez que a gente abre, porque um dia após o outro, nós estamos vivendo melhor e aprendendo mais, com os nossos tropeços, com os nossos escorregões, com tudo que nos acontece, com essa pandemia, estamos aprendendo tanta coisa, não estamos? Então, o livro, o Evangelho é isso, a gente abre e começa a ver uma nova luz. Por isso, tenha o Evangelho no lar de vocês. É muito importante, gente. É muito importante ler. Mas eu não entendo. Vai devagar. Quando tem pergunta pra gente. Vem saber, pergunta no Face.
Se a Edi não souber, ela passa para quem sabe. Ela sabe muito, dá para responder alguma coisa. Então vamos perguntando, vamos vivenciando o Evangelho. Ele é maravilhoso, gente. É muito bom tê-lo e realmente fazer parte dessa vida aí. Esse não é o primeiro, né? Esse tá bem mas massa, né? para vocês verem, já está bem maiadinho. Olha, de tanta gente, olha, tudo sujo que já. Isso porque a gente tem 2. Dois? Eu acho que 2 ou 3. Não, 3. Que tem Bastante aquele evangelho. que é mais completo lá. Mas, de qualquer forma, por mais que a gente leia, nós estamos sempre aprendendo alguma coisa. Estamos enxergando alguma coisa nova a cada vez que nós lemos. Tá? Para vocês verem, uma vez constatadas pela experiência dessas relações, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão. Esta nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Ou seja, depois de muito tempo, depois de muita briga, a ciência finalmente chegou à conclusão de que, poxa vida, realmente existe alguma coisa além do material. Que a ciência prova a existência do material, né? Mas a ciência chegou à conclusão de que realmente existe alguma coisa além. E agora é isso que está se comprovando, né? Um detalhe que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, que às vezes fica meio difícil de entender, principalmente a primeira vez que se lê. Mas nisto, como em tudo, há os que ficam retardados até que sejam arrastados pelo movimento geral que os esmagará, se quiserem resistir em vez de se entregarem. O que significa isso? Significa que tem aquelas pessoas que são céticas. Ah, não, eu não acredito. Já ouviram falar num tal de São Tomé? Eu tenho que ver para crer, ou seja, materialista ao extremo, né? Só que se nós formos ver uma coisa, como é que um médium vidente trabalha? O médium vidente, ele vê coisas que, vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender, nós, réis mortais, não conseguimos ver, né? Nós que não temos a vidência, não conseguimos ver, mas o médium vidente, ele vê. Então todos nós temos algum tipo de mediunidade, e durante o curso da doutrina nós aprendemos isso. Cada um de nós tem um tipo. Alguns de nós podemos até ter vários tipos de mediunidade. Mas o que é isso, se não é material, né? Então a mediunidade, ela é algo moral, tá? Então, são coisas que nós vamos destrinchando, nós vamos vendo, vamos aprendendo, e como eu disse, cada vez que nós lemos o trecho do Evangelho, nós aprendemos mais, tá? Então nós temos aqui vários detalhes que não vai dar para abordar, que o nosso tempo para falar sobre o Evangelho já foi. Não, né? peraí, Vai dar um tempo, vai dar um minutinho para a gente falar a respeito da mensagem. Uns 10 minutos ainda. Não, né? então tem tempo para falar. Nós temos que falar um pouquinho da mensagem também, então, mas fica aí o convite a vocês que querem aprender um pouco mais para fazerem o nosso curso da doutrina conosco, tá bom? Então, o nosso Instagram aqui, o nosso WhatsApp é o 3644-8610. Procura a Edi, né? Edi. Ela resolve o seu problema, tá bom? Então agora eu vou fechar o Evangelho e vamos falar a respeito de uma mensagem, né? Que tem tudo a ver. Que a Rô descobriu aqui, para que a gente possa estar comentando um pouquinho. O Mauro que lê, porque ele tem uma voz assim. Do Momento Espírita, é uma coletânea de mensagens que é feita pela Federação Espírita do Paraná. Esse é o volume 5, tá? O volume 5. E a mensagem que nós escolhemos: hoje é o seu dia.
E eu vou interrompendo ele, lógico, para estar conversando. E vocês também, se quiserem fazer perguntas, falar alguma coisa, pode interromper que a gente vai falando. Vocês do Face, vai mandando as perguntas que a Edi responde. Isso. Lembre-se de um detalhe. Hoje é o seu dia. Você se preparou para viver o dia de hoje? As coisas mais importantes da vida somente são valorizadas depois que passam ou se as perdem. A saúde, o sono, a razão, as funções digestivas, os órgãos dos sentidos, os movimentos, são tesouros colocados por Deus a seu serviço. Vamos parar um pouquinho aí. Gente, esse milagre que é a vida, né? A gente não para pensar nos nossos órgãos. Quem é que para pensar todo dia e agradece todos os órgãos? Olha, tem 2 pessoas. Que bom. Porque, gente, nós somos feitos do quê? É o fígado, rim, coração, estômago, aparelho digestivo, aparelho respiratório, esses pulmões maravilhosos. Dá para vocês perceberem a dádiva, o amor de Jesus, quando Ele dá para a gente uma saúde, quando Ele nos ajuda na saúde, o Deus Todo-Poderoso que nós temos, porque é um poder magnífico, não é? Uma criança, gente, como ela é gerada? Olha que lindo. E depois, nossa formação, cada órgão, cada detalhe de nós. Nossa, eu falei só alguns, né? Mas nós somos formados de tudo isso que o Mauro leu. E o que nós fazemos com ele? Quando nós temos raiva de uma pessoa, pronto, ataca fígado, estômago, ataca tudo, não é? Estou errada, gente? Então, o que a gente pode fazer para isso? O que a gente pode fazer para não deixar com que isso aconteça? O que está acontecendo com a gente no trânsito, em casa, nos lugares que a gente está tão assim, um nervoso nessa pandemia horroroso, em trânsito que nós estamos vendo, um batendo no outro por causa de detalhes não tem nem como questionar, né? Tão insignificantes, e brigando, falando, quer dizer, interrompendo isso tudo aí, ó, todos esses órgãos que está nos ajudando. E a gente está sempre brigando por alguma coisa, aí a gente adoece, e o que a gente faz? Ai meu Deus, por quê? Aí se a gente parar para avaliar, o que aconteceu? O que nós fizemos? Por que o meu estômago dói? Porque uma semana atrás eu feri esse estômago, eu machuquei esse estômago. Com o quê? Ah, foi a comida, não é assim? Não foi a comida, foi a raiva, foi o ódio. A religião e o pão aí, ó. Olha aí, ó. Não é? Como é que faz isso? Então vamos lá, olha aí. Olha os trechos. Portanto, cuidado com esses tesouros. Está disposto a recomeçar hoje aquele projeto que fracassou ontem? O aparente fracasso é a forma pela qual a divindade ensina você a corrigir a sua maneira de atuar, facultando-lhe repetir a experiência com mais sabedoria. A vida é constituída de lições que se repetem até se fixarem corretamente. Hoje você tem problemas que parecem insolúveis para resolver? Procure a Edi. Né? Ah, não é isso não. Né? Considere o seguinte. Primeiro, ninguém vai resolvê-los por você. Segundo, você só vai resolvê-los se dispuser a enfrentá-los. Terceiro, é preciso equacionar os seus problemas um de cada vez, até resolvê-los todos. Quarto, não sobrecarregue os outros com as suas queixas, reclamações e problemas. Gente, isso que eu queria falar um pouquinho.
porque nós, às vezes, a pessoa passa pela rua, um amigo, cumprimenta a gente, oi, tudo bem? A gente, ai, não, tudo bem não, olha, eu tô com dor aqui, tô com dor ali, tô com isso, sabe, joga todos os problemas em cima da pessoa. A pessoa só deu um bom dia, a pessoa só perguntou se estava tudo bem. Então nós, acostumados a falar das dores, a gente joga para o outro, quando nós devíamos nos olhar e ver o que acontece, por que tanta dor, né? Por que está acontecendo isso conosco? Vamos aí mais um trechinho, que a Edi já pôs 10 minutos. Você sentiu uma ponta de mau humor hoje? Lembre-se, a irritação é o espinho cravado nas carnes da emoção que deve ser retirado. Quanto mais permanece, mais piora o estado de quem o conduz, gerando infecções duradouras e perniciosas. Está na iminência de se desesperar? Lembre-se ainda, o homem deve treinar coragem e resignação. Sem esses valores, ele permanece criança espiritual. O homem deve treinar coragem e resignação. Treinar. Olha o detalhe, treinar coragem e resignação. Sem esses valores, ele permanece criança espiritual. Isso faz parte da nossa evolução. Sim. Tá? Nós falamos da ciência e da religião. Isso aqui tem a ver com a moral, né? A coragem e a resignação. Nós primeiro precisamos saber direitinho o que é isso, em que momento nós devemos praticar. Sim. Tá? E às vezes é nos momentos mais que nós consideramos mais tranquilos, né? Momentos mais corriqueiros, mais banais, deixa eu usar uma palavra esdrúxula aqui, mais besta, mais fácil de entender, né? Aqueles momentos mais simples, é quando nós precisamos ter coragem de tomar uma atitude, e nós precisamos treinar, tá? E sabe que o treino como é, né, gente? Treino, a gente pede paciência, e o que vem, gente? Não pede não. Pessoas difíceis para que a gente treine a paciência. Então, saiba pedir. Não peça paciência. Treino, todo treino aqui na Terra são colocados assim, tá? Não vamos esperar que um anjo desça do céu e vá conversar com a gente. Não. Li isso também do Chico hoje. Os anjos estão aqui, somos nós. Nós estamos colocando palavras para um amigo, intuídos do plano espiritual. Não vem ninguém aqui do espiritual falar, gente. Eles nos indicam o caminho, a palavra, e nós colocamos para o outro. Às vezes a gente fala, nossa, eu falei, mas serviu para mim. Não é? Não coloca para vocês? Não, já aconteceu isso? Eu falei para o meu amigo, para a minha amiga, mas isso é para mim também. Por quê? Porque nós recebemos isso do espiritual. Então, quando a gente recebe isso, é gratificante. Então, não vamos esperar alguém, um anjo. Não. Vamos ter os anjos aqui da Terra, que são cada um de vocês. Do Face, que põe boas mensagens. Nosso Face, quantas vezes me abraça com as mensagens? Essas mesmo que eu estou citando, foi do próprio Face, do Chico. Isso me lembra de um detalhe do nosso Evangelho. Um ensinamento que diz assim, que Deus atua sobre o homem através do próprio homem. Ou seja, nós é que nos ajudamos, nós é que nos corrigimos, nós é que nos auxiliamos ou até nos atrapalhamos. Sim. Né? Porque sempre que acontece alguma coisa que nós consideramos ruim, essa coisa na verdade não é ruim. Principalmente se nós mudarmos o nome. Quando nós falamos, nossa, eu estou com uma dificuldade, estou passando por por um problemão.
Gente, eu estou aprendendo uma lição nova. Me foi apresentada uma lição nova, eu estou estudando, estou praticando essa lição, estou aprendendo muito. Estou falando a mesma coisa de forma diferente. Com certeza. Então, quer dizer, eu comecei a compreender e esse problemão, essa dor, essa coisa ruim, mudou de figura. Então agora ficou muito mais fácil eu trabalhar isso. Há coragem aí. Porque eu tenho que ter coragem para ter essa visão, essa mudança. E está aí, ó. Tá? Quando eu consigo mudar o nome de problema para lição. Estou aprendendo uma lição. E coloco de uma forma mais leve, mais tranquila, que vamos colocar, por pior que seja o problema, ele se transforma apenas em uma lição, um aprendizado. E nós temos que aprender. Tá? Então vamos continuar. Deixe-se conduzir pelas ocorrências que não pode mudar e altere com amor aquelas que irão beneficiá-lo. Deus é Pai misericordioso e vela por você. Você se exercitou para perdoar hoje? O perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. Quem guarda rancor coleciona lixo moral. Sim. Você já abraçou seu filho hoje, dizendo-lhe o quanto o ama? Ele necessita de oportunidade e de amor para alcançar o triunfo. Abençoe o seu filho com as suas palavras e conduta, fazendo-se amigo dele em todas as situações, mesmo naqueles momentos que nós devemos chamar a atenção. Essa chamada de atenção, essa correção, nós temos que entender que deve ser feito como quando uma professora está passando uma lição na sala de aula. Alunos, se você somar 2 mais 2, são 4. Professor, o meu está dando 5. Bom, então vamos ver o que é que está acontecendo. Aí ela vai lá, com todo o amor, com todo o carinho, e fala, olha, você está botando um dedinho para mais para contar, tá bom? Esse dedo que você está usando para marcar os outros, você está contando ele também. Então não usa ele, usa só os outros. Divide 2 mais 2, quantos dedos sobram? Pronto, ficou mais fácil de aprender a lição. Então quando nós vamos corrigir um filho, vamos corrigir alguém, em qualquer situação, vamos supor, o chefe vai corrigir o subalterno dentro do trabalho, ele tem que ter um certo carinho, ele tem que ter respeito, um cuidado, né? Um certo cuidado para não magoar a pessoa. Isso faz parte da religião. Nós estamos cuidando do momento material, mas usando a religião, ou seja, a fé, a moral, né? Então esse amor ao próximo, ele cabe em todos os momentos. Falar é fácil, mas na hora de fazer, então por isso que nós precisamos, o homem deve treinar coragem e resignação. Sem esses valores ele permanece criança espiritual. Gente, e os filhos são o quê? O nosso treino. É o nosso material de estudo, né? A gente fala com os outros, os filhos dos outros, não é fácil. Nosso material didático está ali. É tão fácil falar com o filho dos outros, mas com o nosso é treino. É treino. Não veio na nossa casa por acaso, né? A paciência está ali para corrigir. Vamos lá, senão não vai dar tempo. Você já orou hoje? Não desconsidere o valor da oração. O corpo necessita de alimento adequado para manter-se. Assim também, o espírito, que é a fonte de vitalização da matéria. Na prática, você é o senhor da sua cabeça e do seu dia. Você decide como gostaria que hoje fosse. Você decide. Decida e trabalhe por isso. Quem quer faz, não manda fazer. A água não ocupa mais espaço
do que realmente necessita. Nesses dias, por isso equivale a moderação. Nesses dias agitados, a angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento e de culpa. Eu vou até ler de novo, que isso é um trecho importantíssimo. Nesses dias agitados, a angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Nós não estamos, gente, com muita gente com pânico, síndrome do pânico. Está terrível. Por quê? É ansiedade, é angústia, é tristeza. A gente, nossa, tudo a gente tem medo. A gente tem medo de sair de casa, tem medo do vírus, tem medo de tanta coisa que a gente começa a se colocar cada vez mais para baixo. E aí a fé? E a fé, o que a gente faz? Né? Poxa, tudo bem, tem uma pandemia, tem, como a gente falou, vamos usar máscara, álcool gel, né? Como o nosso querido Adilson fala, álcool gel Jesus no coração e álcool gel na mão. Então, vamos lá. E a nossa fé de que tudo vai dar certo. Se aconteceu alguma coisa conosco, é porque tinha uma lição a aprender. Por quê? É com o filho, com sogra, com sogro, com marido, com mulher, com tudo, gente. Com a pandemia temos que aprender, com o nosso desespero nós temos que aprender, porque quando a gente se entrega à fé, o que acontece? Tudo isso alivia. Não resolve? Não, mas alivia. Me dá senso para que eu possa trabalhar isso. Vamos continuar, senão a gente levanta de novo aí o papelzinho que já está acabando. Então, nesses dias agitados, a angústia caminha com o homem disfarçada de medo, de ansiedade, de sentimento de culpa. Naturalmente, as pressões a que todos estamos sujeitos respondem por tal situação. A ansiedade pelo prazer exorbitante frustra. Os fatores agressivos amedrontam e a timidez encontra uma forma de levar ao complexo de autopunição. Afaste da mente esses fantasmas responsáveis por males inumeráveis. Você é filho de Deus, por Ele amado, protegido e abençoado. Acreditamos nisso? Sim. Você é filho de Deus, por Ele amado, protegido e abençoado. Não se afaste de suas leis, e se enganar em alguma ocasião, ao invés de se entregar a conflitos desnecessários, retorne ao caminho do dever, sem receio algum. Lembre-se da afirmativa de Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lembre-se, ainda hoje é o dia, o seu dia. Muitas enfermidades do corpo procedem do espírito danificado pelos conflitos da emoção ou pelo ácido das imperfeições morais. Não bastará dormir, dar descanso ao corpo, se você permanecer emocionalmente inquieto, ansioso. Pense nisso e aproveite bem o dia de hoje, que é o seu dia. A ideia de ler essa mensagem foi justamente porque ela cala muito bem com o tema ciência e religião, né? Então agora nosso tempo já esgotou, já estourou. Já né? está estourando? Então nós vamos tá. para o passe. Nosso passe. O passe coletivo. E gente, para o pessoal do Face que não está vendo, mas estamos aqui vibrando esse amor, esse passe coletivo, vai para vocês também. Se vocês quiserem colocar um copo com água, fazer uma oração, vai chegar até aí com certeza, porque o passe é energia e, como sabemos, ela expande. Vai depender da sua fé, do seu amor e do seu carinho. Então faça isso conosco, ore conosco, deixe o copinho com água e vamos aos passes e a oração final. Jesus, meu querido mestre, nós te agradecemos esses momentos de luz, de lucidez, de saúde,
e de prosperidade. O sucesso de cada um vale a pena. Vale sempre o amor, a luz de cada um de nós. Esse corpo magnífico que falamos hoje, da nossa fé, da nossa moral, da nossa espiritualidade, estamos juntos contigo, Jesus. Faça de nós o instrumento da tua paz e do teu amor, nos ajudando e vibrando conosco por todo o planeta Terra, por todo o amor de cada mãe, de cada filho, por todos os pais, por toda a terra, por todos os governantes. Vamos vibrando amor, essa vacina que está vindo, essa ciência que nos ajuda a continuar. E aqueles irmãos que desencarnaram, a nossa oração de amor, a nossa fé que estão bem, o nosso amor, as nossas flores ao plano espiritual para todos eles. E aqueles que se encontram num leito de dor, de angústia, de sofrimento, que receba agora as nossas vibrações de amor, de luz, de saúde. Que Bezerra de Menezes possa vir em nosso auxílio, ajudar essas pessoas que tanto necessitam deste amor. Assim sendo, Jesus, o nosso agradecimento, as nossas bênçãos a todas as casas, a todos os lares. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos. Obrigado. Um bom dia, um bom domingo. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, quarta-feira, das 16 às 20 horas, o nosso plantão da área social. Tá bom? Gente, obrigado mais uma vez. Muita paz.